Olá pessoas! Eu sei que isso pode parecer um tema muito aleatório para se comentar assim do nada, mas não é do nada. Para aqueles que não sabem, hoje, dia 22 de maio, é o Dia Internacional do Gótico. Dos góticos, né? Porque também tem gente que é gótico. Então, me mandem parabéns nos comentários. Apesar de eu não estar realmente com a minha história gótica completa, como eu adoraria aparecer mais no canal, só que ser gótico no Rio de Janeiro não é fácil, porque faz muito calor e não dá pra ficar gravando sobre tudo, né? Porque se pelo menos eu tivesse dinheiro pra montar um estúdio de verdade, eu botaria um ar-condicionado aqui e gravaria de boa, assim, sobre tudo e tudo mais. Só que não tem como. A não ser que vocês colaborem, espalhem o canal pra todo mundo, ajudem o canal a crescer. Mas vamos lá. Pra comemorar essa data muito especial, que eu já tenho plano de fazer esse vídeo há muito tempo, desde o início do canal, mas eu finalmente consegui me planejar pra fazer esse vídeo. E vamos comentar hoje os maiores góticos dos quadrinhos, tá? Sempre vai ter um ou outro personagem que você já espera aparecer aqui, mas eu tentei fazer uma seleção bem variada de personagens diferentes e inesperados para que não caia naquele marasmo dos mesmos personagens de sempre. Então eu peguei desde o quadrinho coreano até, obviamente, Marvel, DC e coisa do tipo e tudo mais. E vamos dobrar algumas coisinhas pra fazer essa lista correta, tá? 1. A ordem dos personagens não está necessariamente na ordem da minha preferência. Tipo, eu não gosto mais do número 1 do que do número 5. 2. Eu tô considerando a importância do personagem. Quando eu digo maior gótico, eu tô querendo dizer da importância dele ou dela num contexto geral. Por exemplo, o número 5 foi menos influente para os leitores de quadrinhos e para o mundo dos quadrinhos e outros aspectos que ele afetou do que o número 1. E por aí vai. 3. Temos que lembrar sempre que gótico não é só um estilo visual, né? Tem toda a parada, atitude, comportamento e vários outros aspectos que eu não vou discutir aqui agora. Mas vale a pena você depois revisar seu conceito de gótico, porque não é só um cara que se veste de preto ou uma mina que usa saia e meia calça por aí que é gótico naturalmente, tá? Tem vários degradês, além de que tem todos os tipos de todas as subclasses de gótico, né? Nesse momento eu diria que tem um link na descrição de um site que cataloga os tipos de gótico, mas o site saiu do ar. Então, se eu achar um site que tenha reupado todos os 20 e poucos tipos de gótico que o Black Waterfall tinha documentado, eu boto na descrição pra vocês começarem a entender toda a cultura gótica que existe por aí, né? Bom, mas sem delongas, vamos começar logo a lista mesmo. E número 5, Anne-Marie Lebow. Pra quem não tá reconhecendo o nome, estou falando da Vampira. E isso aqui é meio que uma trapaça já para as regras que eu estabeleci. Por quê? Vamos lá. A Ana Maria, a Vampira, ela em si, ela não é gótica. Se você olhar toda a história dela dos quadrinhos, ela não é gótica. Porém, se formos analisar bem, vamos perceber que ela é gótica de um tipo especial, porque ela foi gótica forçada, no sentido em que não foi escolha dela, não foi uma conclusão filosófica dela analisando o mundo e as coisas ao seu redor que ela começou a demonstrar mais esse lado dela. Na verdade, foi meio que forçado a ela. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo, tratando ela do jeito que trata, fez ela se tornar desse jeito, fez ela se tornar mais introspectiva, mais dentro de si e mais sombria, isso torna no modo geral, né? Toda a parada dela com os poderes e tudo mais, acabaram deixando ela toda com uma visão de mundo muito diferenciada. E tudo isso construiu uma gótica enrustida, por assim dizer. Apesar de, na série X-Men Evolution, eu sei que você sabia que eu ia falar disso, mas não tem jeito de não comentar isso falando da Anne-Marie. Naquela série realmente deixaram esse lado dela transparecer ainda mais do que nos quadrinhos em geral, né? Apesar de, um momento ou outro, nos quadrinhos ela ter adotado mais uma postura de gótica completa, no geral ela não é gótica, então, por não ter sido tão influente, mas ter sido bem influente a ponto de trazer um novo gosto para os X-Men num desenho que ficou bem popular na América Latina, no Brasil e por aí vai, e ter apresentado uma nova visão de gótico, né? Ela tem um mínimo de expressividade para entrar na nossa lista. Em quarto lugar temos Pamela, do quadrinho sul-coreano Taro Café. Eu venho buscando uma forma de comentar com vocês Taro Café há muito tempo. Eu só não comentei ainda porque, mesmo tendo lido todo esse quadrinho online, eu não consegui achar todos eles em mídia física, né? Eu não tenho todos eles aqui comigo.
mas é um quadrinho maravilhoso que merece mais atenção. Há pouco tempo a New Pop tinha feito uma promoção de toda a coleção por um preço muito barato e eu não comprei porque eu tava investindo em cosplay e tudo mais. Mas vamos falar realmente da Pamela, né? Cara, Tarô Café em si só é um quadrinho completamente gótico. Tipo, você percebe pela capa toda a estética gótica dele. E cada capítulo é aberto já com uma carta de tarô, representando o conteúdo do capítulo no geral. A Pamela, ela é dona de um café e ela mexe muito com essa parada de ocultismo e tudo mais. E ela usa umas paradas sobrenaturais, tipo as próprias cartas de tarô, e as pessoas que frequentam o café dela acabam levando pra ela casos sobrenaturais de espíritos em conflito, lobisomens e várias outras coisas que rolam de bizarro. E ela sempre tenta ajudar as pessoas e entidades e tudo que ela pode, do jeito dela. Então tem várias vezes em que ela vai usar as cartas para ver a sorte de uma pessoa, ou por que ela está sendo agoniada, ou como ela pode ajudar uma pessoa. E todo o quadrinho tem essa temática de ocultismo e sobrenatural, com uma temática gótica bem forte. Os traços do Samsung Park são bem pretões, mas ele consegue passar o cinza muito bem na maquiagem, nos olhos, na marca de maquiagem escorrida e tudo mais. Então toda a estética e toda a construção da Pamela fez ela entrar nessa lista, porque a Pamela em si, além dela ser uma personagem maravilhosa, né, eu gosto muito dela, apesar dela aparentar ser frígida de início, eu gosto muito dela. Quando você percebe que, cara, para um quadrinho sul-coreano vir pro Brasil, tem que ser uma coisa bem influente. E a própria Pamela inspirou vários e o próprio Samsung Park inspirou vários artistas em fazer essa estética gótica nos quadrinhos. Tanto que tem vários quadrinhos sul-coreanos, a maioria não veio pro Brasil, ou pelo menos não ficou tão conhecida, que começaram a seguir essa fórmula dele de construir quadrinhos. Então, por ter toda essa importância dentro dos quadrinhos sul-coreanos e ter chegado ao nível de vir pro Brasil, a Pamela merece o número 4 na nossa lista de gótica maravilhosa. Ok, o terceiro lugar vai ser bem polêmico, mas vamos lá. Terceiro lugar, John Constantine. Eu já tô vendo os comentários falando como assim John Constantine e tudo mais, mas vamos lá. Vocês têm que lembrar que gótico não é só aparência, como eu já falei no início do vídeo. Gótico também trata muito de atitude e jeito no total, né? Comportamento, atitude, forma de ver o mundo principalmente. E usando esses três conceitos, o John Constantine é totalmente gótico. Todo o sarcasmo dele, toda a forma destrutiva dele ver o mundo e de tratar a si mesmo, e todo o jeito dele, né? Essa parada de ocultismo e tudo mais, cara, não tem como. Você olha pro Constantine, tá bom, se ele usasse um sobretudo preto, algumas coisas mais escuras, sei lá, umas fivelas e tal, ficaria mais clara essa postura dele. Mas, cara, se você analisar bem o comportamento dele, as atitudes dele ao longo de todo o Hellblazer, tanto na Vertigo quanto no universo DC, né, você percebe bem que, cara, ele é um gótico dos anos 90, assim, clássico, sem comentários, né. Então, de novo, abra um pouco os seus parâmetros de gótico para que você vai perceber que o John Constantine é bastante gótico. E, cara, é o John Constantine, cara, teve filme, Cara, Hellblazer é absolutamente influente até hoje, né? Tanto que migrou pro universo DC e tá saindo até agora aí sucesso absoluto, né? Tanto que teve série, estão falando aí de ter um outro filme com o Keanu Reeves como o Constantine. Então, cara, Constantine, mano, terceiro lugar merecidíssimo. Eu falei que eu tentei ser o menos previsível possível nesse vídeo, né? Tentei pegar personagens variados e tudo mais, mas não teve jeito. O número 2 é Ravenna, Rachel Roth. Cara, por vários motivos ela merece o segundo lugar nessa lista. E muita gente vai discutir falando que ela merecia o primeiro, mas quando chegarmos no primeiro vocês vão perceber que eu pelo menos achei justo botar ela em segundo. Porque, cara, apesar dela não ser totalmente gótica, lá vou eu fazer juízo de valor de quem é mais gótico que quem. Mas vamos lá. Mesmo no início, lá nos anos 80, lá na Turma Titã, ela não sendo totalmente gótica, né, ela sempre teve esse ar soturno por conta da relação com o pai dela e tudo mais, com as forças místicas, ocultas e magia negra e tudo mais. Mas ela nunca teve essa parada de comportamento gótico. Com as reencarnações modernas dela, ela deixou esse lado muito mais aflorado, principalmente no desenho de Jovens Titãs. E é por causa desse desenho que ela tá em segundo lugar na nossa lista. Porque
nesse desenho ela deixou totalmente pra fora esse lado gótico, tanto que o quarto dela é aquela maravilha sedutora gótica, e mostrou pra muita gente, apresentou pro mundo inteiro o que é uma gótica. Muita gente teve o primeiro contato com esse mundo, né, com esse tipo de cultura, né, começou a realmente ver que não sou só eu que gosto de coisas pretas, escuras e caveiras. E apresentou de uma forma tal esse tipo de cultura pro mundo que, cara, era muito importante. Por pouco ela não fica em primeiro lugar, sério. E tanto que essa encarnação dela foi tão poderosa que, desde então, a Ravenna é totalmente gótica em todas as mídias, né? Tanto nos Jovens Titãs Ação, quanto nos Jovens Titãs nas animações de longa-metragem, tanto nos quadrinhos modernos, tanto na minissérie que o Marv Wolfman fez dela. Então, tipo, não tem como. A Ravenna agora, ela é a personificação mais popular de uma gótica. Tipo, não tem... Tipo, a Ravenna, a Rachel Roth, é o mais mainstream, é o mais conhecido de um gótico na cultura de quadrinhos. E não tem como discutir isso, cara. Nem tem mais como pôr em palavras, cara. É isso, a Ravenna se tornou um símbolo gótico supremo, né? Tanto que é um dos personagens que mais tem cosplay, que mais tem fã, que mais tem tatuagem, que mais tem fanart, e que levanta multidões toda vez que aparece alguém que vai ser ela, né? E, cara, merecidíssimo. E... agora vamos pro número 1, porque talvez alguns de vocês se surpreendam com o que eu botei. Mas antes, acho válido algumas menções honrosas de personagens que quase entraram na lista. Faltou uma outra coisa pra entrar. Primeiro, Nemi Montoya. Cara, Nemi é um quadrinho escandinavo de comédia. São tirinhas que saem no jornal. E a Nemi é... Cara, eu adoro o humor dos quadrinhos da Nemi, sério. Eu me divirto bastante. Principalmente porque ela... Mas todo o elenco de apoio dela, em contraste com ela e com o humor e com o jeito dela, deixa tudo muito mais divertido. Apesar dela ser absurdamente popular lá na Europa ainda, ela ainda é muito publicada na Grã-Bretanha em geral, tanto na Suécia, Finlândia, em todos os países. Ela é uma das quadrinhas mais populares, uma das tirinhas mais populares da Europa no momento, mas ela não chegou a sair no Brasil em momento algum, e são pouquíssimas as vezes que ela saiu nos Estados Unidos. Então, pela popularidade dela não ter atravessado o oceano e chegado até esse lado do mundo, ela não entrou na lista. Mas Nemi, não esquecemos de você. Mais uma menção honrosa, Misa Amani, do quadrinho Death Note. Ok. Isso também vai ser um pouquinho polêmico, mas eu posso explicar. A Misa Amani, ela é um personagem secundário em Death Note, e muitas vezes ela é tida como burra ou como simplesmente instrumento do Light ou da Ren. Mas, cara, a parada é que a Misa, ela popularizou no resto do mundo a cultura Lolita, né? Que é, tecnicamente, é uma subcultura gótica e, cara, popularizou de uma tal forma que não é difícil você achar em eventos de anime até hoje pessoas vestidas com o jeito dela, né? Com os vestidos, com os bordados e tudo mais. Então, a Misa, ela meio que se tornou o símbolo da subcultura gótica Lolita. E, cara, não tem como discutir em relação a isso, né? Importante pra caramba. E a última menção honrosa é bem polêmica. Zatanna Zarata. Bom, a Zatanna, ela é um dos personagens que o pessoal mais gosta da DC, né? Assim, de personagens B/C. Ela é muito querida pelo público, porém, ela não é gótica em si. E a única fase que ela foi gótica, que foi durante a fase Dark dos 952, pra ela se tornar gótica, teve que mudar tanto ela, que teve que mudar a essência dela por completo. Então, por não ser a essência do personagem, não é justo que ela entrasse nessa lista nossa. Então, Zatanna, apesar de eu adorar seu visual gótico, não foi dessa vez, filha. Finalmente, primeiro lugar da lista, Morte, de Sandman. Por quê? Vamos lá. A Morte, cara, acho que todo mundo conhece Sandman, e Morte é um dos personagens mais populares do Sandman. Se não o mais popular, né? Porque, cara, o público ama a Morte. Sandman começou nos anos 80, né? E a Morte é simplesmente a personificação de toda a cultura gótica dos anos 80. De todas as vertentes góticas que se surgiram naquele tempo, né, que se divergiram do gótico padrão, cara, a Morte consegue personificar todos eles. E não só isso, é uma grande homenagem aos maiores elementos góticos da cultura, tipo
Eu olho pra Morte, eu vejo Banshee, Seoxys and the Banshees, eu vejo Sisters of Mercy, eu vejo tanta coisa nela, cara. Tipo, a voz da Morte pra mim é a voz da própria Seoxys, da vocalista da Seoxys and the Banshees. E cara, a Morte, ela inspirou tanta gente em estilo de moda. Tipo, tem várias linhas de roupa inspiradas na Morte, no personagem. E ela se tornou, tanto quanto a Ravenna, talvez mais em algum momento, a inspiração para todo o movimento gótico lá nos anos 80, que reverbera até hoje, né? Então a Morte, cara, ela se tornou a porta-voz de toda uma geração que surgiu naquela época. E ela se tornou a porta-voz e a representante de tudo isso. Então não tem como eu deixar passar a importância dessa personagem pro universo dos quadrinhos, pro universo gótico no geral. Então, Morte, você pra mim é a personagem gótica mais importante dos quadrinhos que eu tenha conhecimento, né? Você conhece um personagem gótico importante que eu não comentei aqui? Comenta aí, por favor, aí embaixo, os comentários são seus. Pra, quem sabe, ano que vem eu fazer uma parte 2 com mais personagens. Talvez só dos mangás, porque também tem muito mangá. Apesar de eu ter um manguá aqui no vídeo, eu não comentei dos góticos, dos mangás de um jeito grande, né? Tipo, será que nessa lista a Mizamani entraria? Entraria o cara do Enigma? Entraria o pessoal do Black Butler? Será? Mas isso aí depende só de vocês. Compartilhe esse vídeo nas suas comunidades góticas e tal, e vamos ver se o pessoal se interessa em conhecer esses personagens ou conhecer a cultura gótica, né? Que é muito maravilhosa. Eu gostaria muito de falar mais sobre isso aqui no canal. Só depende de vocês. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!